Olá, eu estou gravando esse vídeo rapidinho para poder comentar um pouco sobre fermentação. Então aqui eu estou aqui na pia da minha cozinha. Por favor, não reparem na bagunça, mas estou aqui com o meu kefir de água. Aqui no fundo eu tenho um feijão que eu deixei de molho para poder cozinhar, porque quando a gente deixa o feijão de molho ele fica um pouco mais mole e acaba cozinhando um pouco mais rápido. Isso economiza um pouco de energia, de gás. Mas aqui está a minha cultura de kefir de água. Muita gente vira e fala: o meu kefir de água não fermenta, não multiplica. A minha primeira dica que eu daria para a pessoa é ver as quantidades que ela está utilizando. E talvez a quantidade, o mais importante dessas quantidades que eu falo seria a quantidade de açúcar, porque se a gente dá pouco alimento para o micro-organismo, ele não vai fermentar da maneira que a gente espera. Então aqui eu estou com o kefir de água e nessa fermentação eu aumentei a quantidade de açúcar. Em vez de utilizar 2 colheres de açúcar para 500 ml de água, esse aqui é um pote de azeitona, então ele é um pouco maior. Eu utilizei 3 colheres de açúcar, o mesmo açúcar. E olha, fermentação intensa, dá para ver bolha aqui, tinha grãos boiando, subindo e descendo, porque eu aumentei a quantidade de açúcar. Então, deixa eu ver como está o zoom. Aqui deu o zoom. Aqui ainda não completou 24 horas, eu vou esperar dar o tempo para poder preparar aí um kefir de uva. Eu até quero testar uma garrafa, essa garrafa PET aqui, que é uma garrafa PET de cerveja que eu comprei. Ela é âmbar, um PET âmbar, e eu comprei também a cerveja e vou testar. É de 1,5 litro, então eu vou fazer 1,5 litro ou 1 litro e 250 de kefir de uva. Vou testar essa garrafa, mas aqui ainda não completou 24 horas. E o que eu queria mostrar é justamente isso. É a questão que eu aumentei o açúcar, eu dei mais alimentos para os micro-organismos e eles responderam. Então, o meu kefir não está legal, não está fermentando, o grão está pequeno. A primeira coisa que eu testaria seria aumentar a quantidade de açúcar e ver se ele responde. Depois, qualidade do açúcar. Troca o açúcar, compra outra marca, mistura um pouco de rapadura. Quem tem acesso a melaço, mistura um pouco, faz meio a meio, mascavo, demerara. Procura um mascavo mais claro ou mais escuro. Testes são interessantes. Porque isso eu creio que seja o mais fácil de se fazer e não depende muito da questão da cultura. Mas então eu queria mostrar isso. Fermentação intensa, porque eu aumentei o açúcar. Aumentei o açúcar, os micro-organismos respondem a esse meio. Então, sempre na dúvida, faça um teste, aumente a quantidade de açúcar da sua fermentação. Lógico, o que pode acontecer? Isso aqui pode ficar um pouco doce na hora de tomar, então pode ser interessante talvez deixar mais tempo, ou utilizar uma quantidade maior de grãos, ou mesmo na hora de preparar a receita, diluir, adicionar um pouco de água para poder diluir, então fazer isso aqui render. Em vez de eu utilizar só 500 ml disso aqui, eu posso colocar 500 ml desse fermentado, mais 500 de água e mais o sabor. Então eu conseguiria até um volume maior, porque eu fiz aqui uma fermentação mais concentrada. Então era isso que eu queria mostrar. E ainda sobre fermentação, olha que interessante. O feijão que eu deixei de molho, simplesmente o grão de feijão, olha, fermentou. Eu deixei de molho desde manhãzinha e essa espuma dá para ver, tava dando para ver as bolinhas. Isso é sinal de fermentação. Então eu estou tendo aqui atividade de micro-organismos. Lógico, eu não quero comer esses micro-organismos, eu vou escorrer essa água, mas aqui essa liberação de gás, provavelmente os açúcares do grão do feijão, da casca, os próprios micro-organismos presentes no feijão deram início a uma fermentação, visto que aqui onde eu moro, em Goiânia, faz calor. Então isso aconteceu. Mesma coisa acontece depois que a gente cozinha o feijão e deixa ele fora da geladeira, a atividade de micro-organismos ali continua, ou a própria presença de micro-organismos no ambiente acaba tendo contato com esse meio e eles começam a se desenvolver e azedam o feijão. Lógico, aquela fermentação depois do feijão cozido, como o cozimento muda a estrutura do feijão, deixa disponível proteínas, então eu vou ter ali micro-organismos atuando sobre as proteínas do feijão, por isso o cheiro tão desagradável. Aqui o cheiro ainda é de feijão, porque os micro-organismos vão dar preferência
metabolicamente para consumir primeiro os açúcares, que é uma forma rápida de se obter energia. Mas depois do feijão cozido acontece também aí a degradação de proteínas e aí sim o cheiro é bem desagradável. Então isso tudo envolve fermentação e conhecer um pouco sobre a fermentação pode ser interessante, conhecer um pouco sobre teoria de fermentação, sobre micro-organismos, sobre outras fermentações, pode aí nos dar ideia e suporte para entender um pouco melhor a fermentação do kefir, do kombucha, de cerveja, do kefir de leite, de coalhada, de queijo, de vários aí produtos, alimentos fermentados que são saudáveis ou são mais saudáveis do que alimentos ultraprocessados.